Meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, mas eu reitero, é uma alegria muito grande apresentar esse programa frente a frente com o Bernardo, na emissora que eu amo, a BCC International Television. Gente, como é bom estar com vocês. Hoje, vocês sabem que eu não meço esforço para trazer sempre coisa boa, coisa importante, que nos ajude. E hoje eu trago uma fera, uma pessoa especial, é um advogado com longa experiência, que ele vai nos ensinar muita coisa, certo? Desde o direito penal, que é um advogado criminalista de renome, é um advogado do júri, e vai nos ensinar muitas outras coisas. Eu falo, como vocês sabem, eu não sou um apresentador, porque eu não sigo script, eu não consigo. Então, eu sempre abro, em vez de ficar lendo o currículo, eu abro o microfone para a pessoa falar um pouquinho sobre si. Gente, eu tenho o prazer de apresentar e trazer um estúdio, o Dr. Marcelo Campelo, é um mega advogado criminalista, e eu digo, repito, é uma alegria muito grande entrevistar. Muito obrigado. Doutor Marcelo, seja muito bem-vindo. Vai ser uma entrevista maravilhosa, só que o senhor se prepare, porque nós vamos sugar seus conhecimentos. Obrigado. E é muito obrigado. Conhecimento. Muito obrigado, estou aqui para isso, adoro conversar. Sou advogado criminalista, faço o que eu amo, me considero advogado na essência, porque eu sou idealista, eu quero fazer um país melhor, eu quero que as nossas leis valham, eu quero que a nossa sociedade cada dia evolua mais. E nós estamos aqui para pensar, e nós estamos aqui para defender a nossa terra, as nossas leis, a nossa Constituição. Tá? E vamos conversar, o que eu puder, eu quero agregar mesmo. Que legal. Gente, vocês preparem o coração, que vocês vão aprender muita coisa. Doutor Marcelo, vamos começar a nossa conversa falando um pouco. Esse momento de pandemia que nós vivemos, eu acho que a vida está sendo transformada. Nesse momento que essa pandemia está matando tanta gente, as pessoas parecem que não acreditam que está desse jeito. Tudo que você vai, você vê aglomeração, ninguém está respeitando nada. E nesse momento, nós estamos usando muito o direito penal para poder sobreviver? Estamos. E eu diria que até estão usando o direito penal como uma forma de opressão, uma forma de educar a sociedade. Eu vi ontem, né, a prisão do cantor Belo, tá? Eu não vou julgar, mas até onde eu sei, você desrespeitar um decreto municipal, um decreto estadual, não ocasionava prisão. Tá? E, no entanto, ele foi preso. Foi preso, contanto que ele foi solto rapidamente. Né? O habeas corpus saiu no mesmo dia, porque não teria motivo. Parece que as autoridades precisam do direito penal para que as pessoas entendam as consequências e a gravidade da situação que nós estamos passando no momento. Agora, existe o outro lado, o perigo, você começar a utilizar o direito penal, que ele é restrito a certos bens jurídicos que você quer proteger, e você ampliar para, digamos, ofensas administrativas, nós começamos a colocar o direito penal para resolver outras coisas que não seria o fim dele. Tá? Preocupa muito, porque o direito penal ele entra na liberdade, ele entra nos bens, ele pode destruir uma vida. Quando você acusa alguém sem ter todas as provas suficientes para uma acusação, não digo nem para uma condenação, mas suficientes para uma acusação, você começa a criar uma descredibilidade no sistema. Tá? Gostaria que as pessoas entendessem o momento que a gente está passando, né? Se você não concorda em usar máscara, se você não concorda
nas medidas sanitárias, existem meios de questionar, existem formas. Você pode procurar o Poder Judiciário, você pode entrar com uma ação, que nem a gente viu aquela juíza mineira, que fez um vídeo no Twitter ensinando como não usar máscara. Se lembra? Ela pegou um sorvete e foi tomando. Gente, ela, me perdoe, eu fiz um artigo sobre isso, com todo respeito. Ela está já mostrando que a justiça não funciona. Ela mesma está dizendo, porque se ela é uma magistrada e ela entende que as medidas não servem, ela deve procurar o local que ela trabalha, entra com uma ação, pede para um juiz julgar, pede para um juiz, né? Agora, você ensinar a burlar a lei, não, mas ela estava tomando sorvete, não é burlar, mas ela está usando a própria torpeza. Ela está encontrando o meio do caminho. Será que ela gosta quando uma parte usa esse tipo de meio para se esquivar de uma sentença condenatória? Claro que não. Ela não gosta de julgar assim. Entende? Então estamos vivendo tempos assim difíceis, porque a gente não esperava ver tanta coisa diferente assim. Quando aquele velho ditado, quando você pensa que já viu tudo, vem alguma coisa te surpreender, né? Todo dia. Todo santo dia. Eu acho muito importante essas medidas sanitárias tomadas pelo governo municipal, estadual, porque, às vezes, a falta de conhecimento que atinge, eu acho que a maioria do povo, que mesmo tendo conhecimento, a imprensa malhando, falando, não muda de assunto, a necessidade de dar multidão, de usar máscara, de tomar cuidado, lavar as mãos. Mesmo assim, as pessoas não atendem. Você vê, eu estou aqui em São Paulo, na Lapa, eu vejo aqui na 12 de outubro, que é uma rua de muito movimento, a quantidade de pessoas que andam sem máscara. A aglomeração, o que eu vi em Santos esse domingo, pela televisão, parece que nunca a praia de Santos foi tão ocupada como nesse domingo. Você não conseguia passar a pé pela praia, porque era uma multidão, uma massa humana, um grudado no outro. Nunca foi visto. Amigos meus, que são de Santos, eles falaram, Bernardo, não dá para acreditar, só vendo na televisão. Porque se não falar que a praia estava cheia, sempre você acha aquele pedaço das barracas, que a pessoa está bebendo, está isso, está aquilo. Mas parece que não foi assim. Até na margem da praia, dentro d'água, estava lotado de gente. Quer dizer, me parece que a população não está ligando. Você vê esses pancadões, essas festas que estão fazendo, levando 1.000, 2.000 pessoas, e ninguém põe máscara, ninguém põe nada. Outro dia eu vi uma coisa que eu fiquei estarrecido. A menina falando que não acredita no coronavírus, nessa pandemia, que ela nunca usou máscara e não pegou até hoje. E vi outra, paralelamente, ela chorando quando foi entrevistada, ela falou, nunca usei máscara, eu sempre fui nesses pancadões. Aí eu peguei, eu sou assintomática, mas eu matei meu pai e minha mãe, chorando, porque eu levei o vírus para casa. Então, eu acho que, às vezes, alguma medida mais dura, ameaça de prisão, além de que não é legal, porque realmente o direito penal, a pena restritiva de liberdade, ela tem toda uma cadeia para poder se firmar e para valer. Mas, às vezes, a gente vê isso no mundo todo, às vezes você tem que tomar uma medida drástica para poder resolver aquele momento. Mas eu acho que está havendo um pouco de abuso. Me assusta demais a história de um desembargador em Santos, que um guarda municipal foi, com delicadeza, pedir para ele colocar a máscara, porque havia a lei municipal e o perigo de passar para outras pessoas, ou ele mesmo ser contagiado. Ele simplesmente ofendeu o guarda, ele bateu a carteira, eu sou desembargador, quis até prender o guarda simplesmente porque ele chegou.
Isso é anti-autoridade, é uma coisa que não tem limites. Então, mesmo que eu concorde com você, Marcelo, quando você fala, você tem uma propriedade incrível do abuso que está havendo a lei, eu acho que precisava ser restritiva, mas às vezes é necessária. Eu concordo, mas então, se a gente quer aplicar o direito penal numa situação fática como essa, então corram, aprovem uma lei em sentido estrito, façam uma previsão no Código Penal, deem a vacatio legis e começa a se aplicar. Agora, você utilizar subterfúgios para começar a decretar prisão em crimes que... Mas aí já é exagero, aí já não é mais a necessidade, porque não é assim. Então, que nem esse caso lá do Silveirinha, né? Ficou Isso. famoso. No mesmo momento que ele é abordado pelo guarda, ele já diz, um decreto não pode fedir, a lei, o federal vale mais. Cara, ele já estava julgando, né? Dando a sentença. Já estava dando o acórdão, né? Ali sem os outros dois colegas. Ele já estava presumindo que eles iam votar com o relator. Mas, enfim. Né? Agora, infelizmente, ali é uma demonstração da cultura do nosso país. Assim, nós como advogados, temos que estudar a história, né? Não tem como. A gente entende o que existe no nosso país pela história. Isso aí vem desde 1500. A gente conseguirá mudar a partir da nossa postura firme na defesa das leis, num processo perante o CNJ contra o Silveirinha, um processo sério. Já foi arquivado. No CNJ foi, mas está correndo ali no STJ, né? Não, então, o Supremo já mandou arquivar. Ele já mandou arquivar, que beleza, que tristeza, que bom. Eu não lembro que ministro que assinou mandando deve arquivar. Deve ser o Gilmar. Deve ser o Gilmar, eu não sei. Não sei. Mas, enfim, é triste saber disso, porque ele cometeu uma infração. Claro que sim. Ele cometeu uma infração, ele sabe. Ele não precisa ir preso como belo, que está errado, mas ele tem que responder pelo que ele fez. Ali ele não era autoridade, ali ele era um cidadão caminhando numa praia que foi abordado por um agente da administração pública que tem que fazer o trabalho dele, que é fiscalizar. Claro. Né? Se eu não concordo com ele, então beleza, não concordo, pega meu nome, meu CPF, me multa, eu vou me defender lá na frente. Exatamente. Agora, brilhante. Você enfrentar, dar ordem, dar carteirada, enquanto isso não for... primeiro, no Brasil, tinha que reduzir questão de foro privilegiado. Para mim, para mim, foro privilegiado tem que acabar. Ponto. Você sabe quantos foros privilegiados existem nos Estados Unidos? As pessoas que têm foro privilegiado? Só o presidente. E acabou. Então, acabou. Não tem. O que é foro privilegiado? Sem comentários. Agora, os Estados Unidos, ele é o exemplo. Lá é assim, não cumpriu, eu não discuto, você vai preso. Só que eles foram criados há 500 anos do descobrimento assim. Então, para eles é muito fácil. Eu sei, se eu não cumprir, eu vou preso. Se eu não pago aluguel, eu vou preso. A polícia me despeja. Você entendeu a diferença? Aqui no Brasil, não. Se eu não pago aluguel, entra com processo cível, cita... eu não entendo de cível. Então, fica lá não sei quanto tempo enrolando. Então, não dá para trazer uma cultura americana para o nosso realidade judiciária. Então, vamos começar a mudar paulatinamente. Outro ponto. Nos Estados Unidos, você não tem concurso público. Né? Então, peraí. Opa, mas onde é que você quer chegar? Eu quero chegar aqui o seguinte, o xerife, que é o delegado lá, ele é eleito.
E por ser eleito, ele conhece cada cidadão da rua, porque ele precisa do voto para assumir a posição de xerife/delegado. Da mesma forma, acontece com o promotor de justiça lá. Da mesma forma, acontece com o juiz. Então, como ele tem que passar por um escrutínio, como ele tem que passar por uma prestação de contas num determinado tempo, os abusos são menores. Porque se ele cometeu uma prisão ilegal, decretou uma prisão ilegal, a pessoa, o candidato que concorre com ele pela vaga de juiz vai lembrar isso. E a população, na hora de votar, também vai se lembrar. Agora, o nosso sistema, não vou dizer que é certo, nem que é errado. O nosso sistema, ele é de concursos públicos. A partir do momento que eu passo num concurso público por uma magistratura, eu estou garantido em diversos pontos ali. Para me tirar desse cargo, não é uma coisa simples. Então, eu não presto contas à sociedade, como no sistema americano. Eu não estou, a cada período, eu presto contas para o meu tribunal, eu presto conta para o CNJ, né? Então, é muito diferente. Então, você começar a querer tudo prisão, tudo... No nosso modo de sistema, é perigosíssimo. É perigosíssimo. Muito. Principalmente porque um juiz, com foro privilegiado, ele é julgado no tribunal. Um desembargador, ele é julgado no STJ. Então, e tudo em segredo de justiça. Então, nós não sabemos. Nós não sabemos. Então, daí você vai falar, pô, Marcelo, mas você está dizendo que não pode prender. Não é isso. Eu estou dizendo que as coisas aqui, nós precisamos de mais garantias. Porque a sociedade não sabe. Eu brinco muito aqui no escritório, meu escritório fica num prédio, né? Então, eu brinco muito, mas será que eu vejo assim uma decisão jurídica, né, que eu discordo, tá? Daí eu vou lá e brinco. Será que se o seu João, que recebe ali na portaria, soubesse que existem decisões dessa forma, será que ele bateria palmas para esse juiz? Se ele soubesse que um promotor entra dessa forma com uma denúncia, será que um delegado faz? Será que ele bateria palmas? Ele apoiaria? Entende? Então, são castas, infelizmente, mas é o nosso sistema. Tá? É o melhor que nós temos no momento e não vejo que vai mudar. Então, temos que conviver com ele. Mas aí que se explica o tanto que eu e mais outros colegas esperneamos contra prisões, contra cautelares. Sabe? Posso me incluir também? Pode, deve. O que mais? Mais um. Porque realmente é um perigo. É um perigo. A pessoa... Existem... A grande maioria dos magistrados são pessoas maravilhosas, trabalhadoras, que acreditam, estão ali até muito por vocação, porque para ser magistrado não é glamour, tá? Não é glamour. Não estou falando de ministros e de outras autoridades, não estou falando você ser magistrado numa comarca do interior, tem que ser vocacionado mesmo, porque você vai decidir desde a briga do marido e mulher até um contrato de uma empresa. Então, imagine a situação que cai todo dia na tua mão. E você tem que fazer gestão de vara, você tem que morar na comarca, você tem que cuidar do delegado. Então, não é simples. Então, é vocacionado. Agora, nós vamos ter que criar freios e contrapesos nessas profissões de uma forma mais veemente, que a sociedade veja o que eles estão entregando. Tá? Vide agora. Eu não sei, você vê um ministro do Supremo que dirige o inquérito, que faz a denúncia. Não, foi a PGR. Que prende, que julga, gente. Está errado. Está errado. Né? Não sei a sua opinião, Bernardo, mas a minha Não, eu estou totalmente com você. Só acrescento uma coisa no que você está falando. O que mais me preocupa na situação do juiz é que, entre aspas, ele presta contas para o tribunal,
Mas quantos juízes você viu serem punidos? É muito baixo. E tem um detalhe, por exemplo, que com a sistematização informática dos processos, se criaram muitos indicadores que têm que ser analisados com cuidado. Porque, por exemplo, um juiz não pode deixar um processo tantos dias parado, o juiz não pode ter certo número de processos sem análise, tem que entregar tantas sentenças. Será que esses indicadores não estão causando uma queda na qualidade das decisões? Totalmente. Será que aquele magistrado responsável por uma vara que tem não sei quantos mil processos, ele está tendo tempo para analisar, fundamentar juridicamente, corretamente, analisar os pedidos dos advogados, verificar se não houve um abuso da autoridade policial, o Ministério Público não está exagerando. Então, a gente tem que pegar pela qualidade, sabe? Então, tem que repensar muito, apesar que pensar é um trabalho rotineiro que nós temos que sempre fazer. Mas eu vejo muito esse problema. Eu digo, claro, a sistematização não tem volta e tem que ficar mesmo, e cada dia fica mais. Mas nós vamos ter que criar formas de cuidar com a qualidade e dar mais tempo para esses magistrados poderem analisar com calma, sabe, os pedidos. Meu amigo Marcelo, eu vou te pedir licença, nós vamos fazer um pequeno break e voltamos já. Otimize seu tempo na cozinha. O forno elétrico Lair é um eletrodoméstico prático e eficiente, ocupa pouco espaço e muito bonito. São diversos tamanhos e modelos que deixam seu assado mais uniforme e saudável, com controle de temperatura e fácil de limpar. Lair, há 78 anos fabricando fornos, fogões e churrasqueiras elétricos e a gás, com muita qualidade e beleza. Então, meus amigos, eu falei que seria rápido, foi bastante rápido. Marcelo,
eu quero começar esse segundo tempo, essa segunda parte do programa, falando qual sua opinião sobre as prisões, o Estado para receber imposto, tudo é fraude, não existe mais engano, correção, é o Estado tentando prender todo mundo. Qual a sua opinião sobre isso? Então, quando você deve um tributo, né? Óbvio que você tem que pagar. Agora, analise a situação. Eu estou com uma situação de pandemia, estou demitindo funcionários, empregados. Óbvio que eu não vou pagar o tributo, né? Óbvio. Eu já vi decisões, infelizmente, que pelo simples não pagamento, a pessoa acabou sendo presa. Tá? Então, não, mas ele podia ter pago, porque é um tributo que vem na cadeia, ele recebe, ele se apropriou, ele podia ter passado. Só que existem situações que não se consegue. Então, pagar. Agora, quando o empresário nos procura, o que eu faço? Né? O que eu faço, doutor? Eu falo, veja, se você não consegue pagar, você tem que demonstrar, ou nós teremos que demonstrar lá na frente, na hora que vier a ação penal contra você. Então, já se municie de provas, tente se antecipar, porque o governo, ele vai denunciar. Fulano de tal, dono da empresa tal, deixou de pagar tanto de tributo, por isso, presume-se fraude. Nós vamos ter que derrubar essa alegação. Então, se não consegue pagar, já prepare contabilmente, com os documentos, com tudo, e jamais deixe de declarar o tributo. Declare o tributo. Mostre o quanto você deve. E daí, a partir dali, começa-se a defesa de que você não conseguiu pagar. Tá? Porque acontece, infelizmente, Bernardo, eu acho que virão muitas situações no pós-pandemia, de quem sobreviver, né? Porque o que a gente está vendo aí é uma quebradeira geral. Eu vi, assim, restaurantes, assim, cinquentenários aqui de Curitiba fechando as portas. Então, a coisa não é simples, está fechando. Grupos que estão sobrevivendo são grupos extremamente capitalizados. Mas, mesmo assim, esses grupos capitalizados estão enxugando. Então, a demonstração está aí. A coisa está pegando para todo mundo. Então, se você está conseguindo sobreviver, já se prepare para provar, porque a conta virá. A conta virá, o governo não tem dinheiro. O Brasil está sem dinheiro. Então, eles vão ter que cobrar, eles vão atrás de quem está devendo. E digo mais, as pessoas não têm noção, mas 55% dos processos em trâmite no país são processos no qual a União é parte. Então, nos processos nos quais a União é parte, ou envolvem alguma dívida, ou envolve alguma disputa, ou envolve... Então, a União é a grande demandadora, né, de processos. Então, gente, eu, se fosse empresário, eu estaria com muito temor, que eu acho que a maioria está. Porque depois até de uma decisão do STF, foi em 2019, acerca do ICMS, né, que o ICMS, ele na cadeia, eu já tive casos, inclusive, aqui no escritório, que se você declarou, você tem que pagar porque você se apropriou dos valores da cadeia. Eu discordo disso, porque não é simplesmente a contabilidade de uma empresa, ela não separa as linhas e os valores perfeitamente e repassa. O pequeno empresário, médio empresário e até o grande empresário, o dinheiro entra na empresa e ele já é destinado para as contas prioritárias. Se começa a faltar na entrada, ele vai cobrir o que ele precisa. E o tributo não é a prioridade frente a uma folha de pagamento.
o tributo não é a prioridade frente ao material para continuar produzindo, né? Então, ele realmente joga para frente essa dívida tributária para sobreviver no momento. Então, eu, como empresário e como advogado criminalista, eu aconselho, gente, já vão mostrando a situação financeira das suas empresas para que lá na frente, se precisar se defender, tenha provas suficientes para isso. O que, Marcelo? Eu quero fazer minhas suas palavras. O Brasil está entrando numa coisa errada. O governo está invertendo os valores. Hoje, você é acusado de fraude, mas ninguém apurou se houve fraude. Você já é processado criminalmente porque você declarou alguma coisa errada. Só que isso não é. Eu acho que primeiro, antes de se falar em direito penal, tinha que apurar responsabilidade na forma física, na forma civil, contábil. Aí, quando você apurar que o não pagamento foi fraude, porque eu vejo no Brasil 80% a 90% não pôde pagar. O cara não conseguiu pagar, está sendo responsabilizado criminalmente. E, em compensação, os grandes grupos não pagam. Você vê, os bancos, ninguém paga nada, as grandes empresas não pagam nada, estão devendo bilhões de impostos e não fazem nada. Agora, o coitado que não consegue pagar, pegando suas palavras, a pessoa não conseguiu, porque a prioridade não é o pagamento de impostos, e sim a sobrevivência, conseguir navegar até terminar a pandemia. Mas não, o Brasil é o contrário. Vamos prender o cidadão para depois apurar se ele fraudou ou ele simplesmente não pagou porque não pode. Isso me preocupa, Marcelo. Não, e é duro, porque assim, uma empresa ela recebe um fiscal. O fiscal, ele pede documentos, ele apura e ele emite um relatório. E nesse relatório, ele chega ao entendimento de que houve uma fraude. Quando acontece isso, ele já envia um ofício, uma representação para fins de apuração de crime tributário. Já é enviado, claro, na esfera federal é a delegacia da Polícia Federal. Já foi enviado para a delegacia da Polícia Federal, que chama o cidadão e vai investigar. E sempre eles vão falar, olha, se você pagar, encerra o procedimento por aqui. Então, sabe, agora, continua o processo criminal. Ele não conseguiu pagar. Cai na mão de um procurador, o procurador, pelo que tem nos autos, utiliza o relatório do fiscal e faz a denúncia. E se vire para contratar advogado e para se defender lá na frente. Tá? Pode ser que eu esteja sendo um pouco superficial, eu não acredito, porque a realidade do escritório de advocacia criminal, infelizmente, muitas coisas dessas... Perdão, mas você não está sendo nada. O que eu te chamo a atenção é o seguinte, hoje, um fiscal, ele está acima do juiz, porque a palavra dele, nem sempre eles estão assoberbados de serviço, escreve qualquer coisa, o cara já é passivo de um processo criminal, ele vai entrar em julgamento, podendo ser preso. Escuta, quem que tem que dar pena? Quem é a autoridade? Não precisa se fazer uma vistoria, não precisa uma perícia. Não, ele falou, você já é processado criminalmente. Dificilmente você consegue uma perícia contábil em documentos auditados por fiscais da Receita para comprovar ou não uma fraude. Dificilmente. Já vem direto. Dificilmente. Esse que é meu medo, essa inversão. Tudo se fala hoje em prisão. Só que ninguém quer olhar o outro lado do disco. O que as pessoas estão passando? Não pagou, você vai preso. Marcelo. Oi. Fala, eu te cortei. A única forma que eu vejo de a gente conseguir, pelo menos plantar uma semente de mudança nisso, é através de um controle social. Ah, mas você está falando
está falando bonito e não está dizendo nada. Então, vamos lá. O que seria esse controle social? É o seu João lá, meu porteiro, saber o nome do juiz da primeira vara criminal, o nome do juiz da vara da fazenda, o nome do promotor que atua lá nessa vara. Daí, a partir disso, a gente começar a ter dados, mesmo que comece com os dados macro, né? Quantas denúncias entrou esse promotor? Quantos processos dessas denúncias foram absolvidos e quantos processos foram condenados? O magistrado, ele julgou quantos processos, quantas sentenças absolutórias, quantas sentenças condenatórias, quantas sentenças foram reformadas pelo tribunal, sabe? Começar a chegar na população essa informação. Começar a criar um pensamento crítico na grande massa nós. A partir daí, você começa a criar, né, esse sentimento, poxa, mas aquele juiz, será que ele é bom? Será que ele é ruim? Será que ele condenou certo? Mas por que ele condenou? Sabe, as pessoas começarem a entender como funciona. Porque nós, advogados, nós temos um controle fantástico, né? Quem que é o nosso controle? O nosso cliente. Se você faz mal feito, ele vai te cobrar, né? Então, sabe, essa que eu vejo só a partir de controles sociais mesmo, que todo mundo conheça o nome do juiz, por que não? Poxa, essa pessoa que está lá julgando é uma pessoa importantíssima, ele que faz o controle social, ele que mantém a pacificação da nossa sociedade, ele que... Então, vamos saber o nome dele, vamos ver quanto que ele julgou, quantas audiências ele faz, quantos processos tem... Claro, eu estou indo para um lado, né, perigoso, quantos processos ele tem em atraso, mas, ao mesmo tempo, quantas sentenças foram reformadas em tribunal superior, né? Porque você reformar uma sentença em tribunal superior é uma coisa fantástica, né? Tem que soltar, assim, você ganhou na loteria. Então, se a sentença foi reformada num tribunal superior, pode ser que tenha um problema ali. Pode ser que ele tenha esquecido algum ponto importante jurídico nessa sentença. Pode ser que ele não tenha respeitado um direito, né? Um direito do réu. Por exemplo, eu não sou do PT, eu não sou do Lula, eu não sou apolítico, mas eu vejo com péssimos olhos essas mensagens que estão sendo divulgadas. Um promotor não pode ser brother e trabalhar em conjunto com o juiz. Eles são partes antagônicas do processo. Isso é a coisa mais assustadora que existe. O que se viu há pouco tempo atrás. Tribunal, juiz, promotor, tudo discutindo sentença. Isso é triste. É muito triste demais. Para um jurista, eu acho que não existe uma ofensa maior você trabalhar, você se matar para procurar um direito e aí ver a igrejinha dando risada da sua cara. Não, e é duro, porque eu entendo perfeitamente que o Ministério Público e o Judiciário têm comarcas que eles só dividem a parede. Não tem, eu não vejo isso um problema. Agora, eu vejo um problema quando um promotor, procurador, presta contas e pergunta quais são as melhores medidas, como que vai ser, e cobra do magistrado. Então, eles estão trabalhando. Então, para que serve? Então, não precisa de defesa nesse caso. Não. Não precisa. O advogado está ali errado. E daí tem as minhas ideologias, sabe? Mas acho que você vai concordar comigo. No nosso país, por questões também muito... Assim, nós somos latinos, né? Acabamos aderindo àquela questão do juiz mais alto e o promotor sentado à sua direita. Isso é um absurdo. Principalmente para quem faz júri, é uma ofensa. É uma ofensa. Então, eu acho que o processo, tanto o penal, quanto o civil, quanto a lei orgânica da magistratura, quanto
o nosso Estatuto da Ordem, quanto a Lei Orgânica do Ministério Público, prevê que as partes são iguais, cada uma com a sua função. Então, eu, né, se eu fosse dono do tribunal, eu faria assim: primeiro, juiz no centro, advogado e promotor, um de cada lado. Exatamente. Né? Porque ele é uma contraparte, ele não é uma parte especial que tem que sentar em cima de uma cadeira. Né? Não tenho nada contra, pelo amor de Deus, grandes amigos promotores. Mas é um ponto importante, porque sempre a defesa, queira ou não queira, a gente se sente oprimido, não se sente? Claro. Marcelo, só uma coisa. Você é um jurado ou você é uma pessoa que está assistindo o tribunal do júri? Você olha, você vê o promotor nivelado com o juiz e o advogado jogado sozinho do outro lado. Existe uma igualdade que a lei prega? É um absurdo. O promotor entra já com a presunção de falar a verdade e o advogado é mentiroso. Mas está lá, ele está igual o juiz, o advogado está jogado. E a gente, em determinados tribunais do júri, a gente fica mais baixo mesmo, né? Então a gente tem que fazer o trabalho do... O promotor tá na cátedra, nivelado com o juiz. Nós estamos aonde? Numa mesinha, jogado de lado. Agora, isso é bom também, porque isso nos dá mais vontade de lutar, mais vontade de mudar as coisas, mais vontade de usar a lei a nosso favor. Quando um advogado novo vem me perguntar, mas o que eu tenho que fazer, o que eu tenho... Eu viro assim, meu amigo, você tem que estudar, você tem que enfiar a cara nos livros, você tem que se dedicar. Por quê? Porque você é sozinho, você tem que enfrentar todo o sistema, você tem que enfrentar todo o sistema de acusação, e são pessoas muito preparadas, e você tem que enfrentar o judiciário, que também são pessoas preparadas. Então, você tem que estar com a coisa ali na ponta da língua, sabendo, porque, meu amigo, você enfrenta, e você é oprimido, e você tem que ser corajoso. Eu acho que uma das maiores, ou uma das principais características que eu vejo de um advogado, o que precisa ser um advogado? Corajoso, não ter medo. Se tiver que enfrentar, enfrenta. Se tiver que ir preso, vai preso. Porque, em nome da tua profissão, se você tiver certo, seja preso. Você está defendendo a sociedade. E como a Constituição diz, é a função essencial. E que me desculpem, quem faz justiça, pelo menos eu digo na área criminal, é o advogado. Não é. O advogado que vai buscar a pena justa. Porque existem casos que está óbvio. Agora, se ele cometeu um ato previsto no Código Penal, ele tem que responder por aquele ato, não mais. Porque às vezes a caneta pesa, e a acusação também pesa. Então, nosso papel é que pelo menos a lei seja cumprida dentro dos limites que ela prevê. E não é fácil. Marcelo, infelizmente o tempo está acabando. E eu tenho duas perguntas que eu não posso deixar de te perguntar, porque são extremamente importantes. Hoje, com essa pandemia, os médicos e enfermeiros, principalmente os médicos, eles estão na linha de frente. São responsáveis por seus atos. O que você vê depois dessa pandemia? Vai aumentar número muito grande de ações contra os médicos pelo, entre aspas, erro médico? Eu acho que vai, Bernardo. Eu acho que vai e vai ser preocupante, porque aqui, caso do escritório, eu já vi pessoas que morreram e eles por outra causa, e não tinha Covid e estava lá no laudo Covid, Me preocupa também situações que eu vi também acontecer. A pessoa foi diagnosticada
foi até um pronto-socorro, com 25% do pulmão tomado, o médico mandou ele para casa tomar aspirina e mais uma coisa para... Verdade, eu já presenciei isso também. Começou a passar mal. Foi para um outro hospital. Foi imediatamente internado. Não sou expert de ciência médica, longe disso, não tenho nem ambições. Agora, será que o primeiro médico não foi um pouco... Omisso? É uma pergunta, não sei. Ah, mas ele seguiu o protocolo, blá, blá, blá. Ó, mas por que horas depois passa mal e vai para um outro hospital e é internado? Essas perguntas vão ser feitas. As familiares vão fazer essas perguntas. A própria pessoa, graças a Deus, essa pessoa está bem hoje. Mas ele faz essa pergunta constantemente. Um pulmão tomado com 25%, só na Covid é que eles não internam. O outro internou, né? Mas se fosse sem Covid, uma pessoa com um pulmão tomado 25% é quase UTI. Enfim, essas perguntas vão ser feitas. Tá? Uma coisa que me chama a atenção, hoje, eu perdi minha cunhada pela Covid. Você sabe que se você quiser, eu não sei no Paraná, porque cada estado está adotando uma política. Aqui você não pode exigir uma autópsia para saber do que a pessoa morreu. Se é Covid, enterra, sai já do hospital, já dentro de um saco plástico, com um caixão lacrado, e você não pode fazer nada. É duro, né? É duro. Será que amanhã não vai haver questionamento? Vai, com certeza. Vai. Porque eles dizem que a pessoa não morre de Covid, eles morrem com Covid, né? Eu vi caso aqui já no escritório também, a pessoa com câncer gravíssimo, tá? Já estava internada fazia meses, e faleceu, veio a óbito, né? Depois de toda a quimioterapia, tratamentos. A certidão de óbito está Covid. A família está pensando o que ela vai fazer. Tá, então, por quê? Porque ali, num caso desses, eu não acredito que um médico assinou uma certidão, um atestado de óbito, não sabendo que foi câncer. Então, a coisa é mais grave. Então, eu digo que haverão tempos aí de muita investigação após o turbilhão passar, porque as pessoas começarão a pensar. Tá? Esse caso, para mim, foi emblemático. Tá? Então, tá lá, a pessoa estava internada no hospital de alto renome em Curitiba, na área de câncer, não tinha nem indício por perto de Covid, e faleceu disso. O atestado de óbito apareceu Covid. Ah, não, foi um erro. Não. Pode ser que foi um erro. Não vamos descartar isso, vamos investigar. Agora, me dizer que o médico assina um atestado de óbito sem saber, peraí. Concordo com você. Marcelo, que entrevista gostosa. Como é gostoso conversar com você, você e o teu esclarecimento. Eu concordo em tudo, em que pese eu fazer um parente, em muito pouca coisa, porque você sabe que uma coisa boa entre os advogados, um não concorda com o outro. Os advogados são 3 milhões, 4. Exato. Mas eu concordo com 99% do que você falou. Tá? Me reservo o direito de discordar só 1% de você. Não, mas então estamos bem. Eu adorei tua entrevista. Marcelo, nosso tempo já estourou faz tempo. E televisão é uma coisa chata. Venceu o tempo, você tem que parar. Marcelo, eu queria que, em rápidas pinceladas, você falasse as mensagens que você quer deixar para o pessoal. Nossa audiência é grande, não só no Brasil, no exterior, e é muito importante. Obrigado, vou falar 3 vezes para não contar uma só. Obrigado, obrigado, obrigado. Tua entrevista foi maravilhosa, mas fale alguma coisa para encerrar.
Eu que agradeço, tá? Agradeço a oportunidade. Sempre que tiver tema polêmico dessa área criminal, aí pode me chamar que estamos juntos para discutir, tá? Respeito a opinião contrária. O que eu quero deixar a todos é, gente, leiam, pensem, reflitam, não julguem, construam a sua opinião, analisem os fatos com calma, ponderem sempre dos dois lados, sim, não, sim, não, sim, não. Mesmo que você seja do não, pondere o sim, se você for do sim, pondere o não. Então, nós estamos aqui para melhorar o nosso Brasil, a nossa sociedade, trazer um país que é maravilhoso. Temos que acabar com aquele nosso culturalismo da lei de Gerson. Isso nem vou entrar nisso, que senão ficamos mais umas 5 horas falando. Mas, né? Então, a gente está aqui para melhorar as coisas. Eu acho que se você veio ao mundo, é para trazer coisas melhores. Essa é a minha grande mensagem. Marcelo, muito obrigado. Eu só me atrevo a colocar um comentário no que você falou. Eu acho, gente, vocês precisam entender isso. Precisa, no Brasil, acabar o escritório do ódio, a indústria do ódio. Se você é a favor de uma determinada teoria, você tem direito. Você tem direito de pensar e seguir, mas não é por isso que você tem que odiar quem não pensa igual a você. Se você ouve um conselho de uma pessoa, aceite o que ele fala, mas procure a tua ideologia, procure aquilo que você acha, eu acho. Porque assim, eu acho que nós estamos construindo um país melhor. Em resumo, e terminando essa entrevista deliciosa, agradecer novamente a esse colega, esse monstro de advogado, o Marcelo. Muito obrigado. Gente, vocês sabem o quanto que eu gosto, o quanto que eu adoro esse programa pela participação de vocês. O gostoso que eu sempre falo. Se vocês concordam, você nos elogia. Se vocês não gostam, vocês metem o pau. Se não, vocês dão sugestão. Obrigado. Obrigado a todos vocês, a nossa audiência, que está extrapolando totalmente a nossa perspectiva a tudo. Nós estamos com muita audiência no Brasil, em mais de 30 países ao redor desse mundo. Isso são informações do Google. Mas tudo isso é vocês que fazem isso, que fazem cada dia mais a gente amar o que fazemos. Marcelo, obrigado. Gente, eu estou indo embora. Tchau. Fui!